Olá pessoal, tudo bem? E aqui eu vou dar aula para vocês hoje sobre cálculos trigonométricos elementares, ciência de trigonometria com cálculos elementares. A gente vai mostrar algumas questões para vocês, certo? Continuando aquele primeira parte onde eu falei dos fundamentos para os cálculos trigonométricos, eu falei onde é que são exatamente os fundamentos que se precisa para começar o cálculo trigonométrico. Então, vou começar aqui falando com vocês de algumas questões interessantes que aparecem quando eu tenho cálculos elementares. Eu chamo de cálculo elementar porque não tem, por exemplo, a reação para balancear, não tem reação sucessiva, não tem porcentagem, não tem pureza nas reações, certo? Então, aqui é cálculo direto, só com os conceitos fundamentais que foram dados na parte anterior. Então, a primeira questão diz assim: quantos átomos de hidrogênio tem em 1,8 gramas de água? A massa molar da água é 18 gramas por mol. Então eu pego uma molécula de água, você está vendo aqui a molécula de água, ela tem 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Então eu digo assim, 1 mol de água tem 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. Então, no mol de água, se eu pegar, eu digo que eu tenho 2 vezes 6 a 10 a 23 átomos de hidrogênio. Então vamos aqui fazer o cálculo. Eu disse assim, em 18 gramas, que é 1 mol, eu tenho 2 vezes 6 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio. Como assim, professor? Ora, tu imagina que eu tenho um Emanuel. O Emanuel tem 2 orelhas. 10 Emanuel tem quantas orelhas? Tem 20. Então, se eu tenho uma molécula que não tem 2 átomos de hidrogênio e não tem um de oxigênio, então por isso que eu estou multiplicando por 2. Então, 18 gramas que é o mol, fica 2 vezes 6 vezes 10 vezes 3 átomos de hidrogênio. 1,8 gramas de água vai ter X átomos de hidrogênio. Aí você faz produto do meio a produto dos extremos. 18x é igual a 18 vezes 10 a menos 1, que é 1,8, vezes 2 vezes 6 vezes 10 a 23, eu cancelei aqui, simplifiquei 18 com 18, ficou x igual, 6 vezes 2 é 12, 12 vezes 10 a 22, porque ficou 22, 10 a menos 1, produto de potência mesma base eu somei, ficou 10 a 23 com 10 a menos 1, 10 a 22. Depois eu volto uma vírgula para a esquerda, porque eu preciso colocar a resposta em notação científica. Ou seja, a base aqui, o multiplicante tem que ser entre 1 e 9, então fica 1,2 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio. Vamos para a questão 2. Na questão 2 diz, quantas moléculas de água existem em 3 gramas de água? Massa molar da água, 18 gramas por mol. A gente já sabe que 18 gramas tem 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. Em 3 gramas vai ter X moléculas de água. Produto do meio é produto do sistema. Então ficou 18x igual a 3 vezes 6 vezes 10 a 23. 3 vezes 6 não é 18? 18 com 18 eu simplifiquei. Ficou 1 vezes 10 a 23 moléculas de água. Questão número 3. Calcule o total de átomos presentes em 980 gramas de ácido sulfúrico. A massa molar do ácido sulfúrico, 98 gramas por mol. Quando eu digo total de átomos, eu estou querendo saber a quantidade de átomos de cada total de átomos presentes. Eu tenho que saber a total de átomos de hidrogênio, de enxofre e de oxigênio. Vamos ver aqui. Ok? Então eu digo assim, uma molécula de ácido sulfúrico, ela tem 2 átomos de hidrogênio, tem 1 átomo de enxofre e tem 4 átomos de oxigênio, total de 7 átomos. Então, quando eu tenho 98 gramas, que é 1 mol, eu tenho que multiplicar o mol, que é 6 vezes 10 a 23, por 7. Então, eu tenho 1 mol, que é 98 gramas, dá 7 vezes 6 vezes 10 a 23 átomos. Quando eu tiver 980 gramas, eu tenho X átomos. Então, 90, produto do meio, produto do sistema, fica 98x igual a 980 vezes 7 vezes 6 vezes 10 a 23. 980 dividido por 98 fica x igual a 10 vezes 7 vezes 6 vezes 10 a 23. 7 vezes 6 é 42 e 10 a 1 com 10 a 23 é 10 a 24. Eu volto uma casa para a esquerda, que eu tenho que colocar em notação científica, fica 4,2 vezes 10 a 25 átomos. Esse é o total de átomos lá naquela quantidade de 980 gramas. Ou seja, o total de átomos na molécula de ácido sulfúrico para essa massa, 980 gramas. Na questão 4, diga assim, qual a massa de um átomo de enxofre? Quero saber a massa de um átomo de enxofre. Eu sei a massa de CVDA23 átomo de enxofre, que seria o elemento químico, 32 gramas. Então, 32 gramas tem CVDA23 átomos de enxofre. Um átomo de enxofre pesa quanto? A massa é X. Então, o produto do meio é o produto dos extremos. Então, ficou 6VDA23X é igual a 32. 32 dividido por CVDA23. 10 a 23 é para o numerador vai negativo, fica 10 a menos 23. 32 dividido por 6 dá aproximadamente 5,3 vezes 10 menos 23 gramas, que é a massa de um átomo de enxofre. Vamos para a questão seguinte.
A questão seguinte eu coloquei assim: calcula a quantidade de elétrons presente em 0,2 mol de água, massa molar da água 18 gramas por mol. Então eu pego a molécula de água, tem o hidrogênio, tem a massa, tem um número atômico 1, significa que ele tem um próton e um elétron. Como eu tenho 2 hidrogênios na molécula de água, eu multipliquei um elétron por 2, então tenho 2 elétrons. O número atômico do oxigênio 16, tem 16 prótons, 16 elétrons. Como na molécula de água só tem 1 oxigênio, multipliquei por 1, fica 16 elétrons. Qual o total de elétrons na molécula de água? 18 elétrons. Então eu tenho um mol, 18 gramas. Então se uma molécula de água tem 18 elétrons, o mol vai ser 18 vezes C é 23 elétrons. 0,2 mol dá X elétrons. Então, produto do meio igual ao produto do sistema, você tem 1 vezes X dá X, 0,2 que multiplica 18 vezes 6 vezes 10 a 23. Aqui fica 2 vezes 10 menos 1 vezes 10 a 23 dá 10 a 22. Então, ficou 2 vezes 6 vezes 18. 2 vezes 6 é 12. 12 vezes 18 dá 216. 216 vezes 10 a 22. E eu volto as duas casas para a esquerda, porque eu preciso colocar em notação científica, fica. Voltando duas casas para a esquerda, fica. Aumentado 2 no expoente da base 10. Então fica 10 a 24. Então fica 2,16 vezes 10 a 24 elétrons presentes em 0,2 mol de H2O. Questão 6. Eu digo assim: quantos átomos de oxigênio existem em 2 vezes 10 a 25 moléculas de água? Massa molar da água 18 gramas por mol. Então eu sei que uma molécula de água tem 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Então eu sei que 1 mol tem 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. Então eu tenho 1,6 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio, porque eu estou multiplicando por 1, ó. Multiplicando por 1, porque na molécula só tem 1. Então em 2,5 vezes 2 vezes 10 a 25 moléculas de água, eu tenho X átomos de oxigênio. O produto do meu agora é o produto do sistema. Então ficou 6 vezes 10 a 23x é igual a 2 vezes 10 a 25 vezes 6 vezes 10 a 23 vezes 1. 6 vezes 10 a 23 com 6 vezes 10 a 23 eu simplifico, fica 2 vezes 10 a 25 átomos de oxigênio presente em 2 vezes 10 a 25 moléculas de H2O. Muito bem. A questão 7, dada a reação 1H+, mais OH- dá H2O. Na realidade, aqui é 2, certo? 2, tá? Mas como eu já tenho um oxigênio aqui e um hidrogênio aqui, ficou na realidade só 1 daqui dá 2, H2O. Quantas moléculas de água são formadas a partir de C vezes 10 a 28 íons H+? Então eu sei que C vezes 10 a 23 íons H+, eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas de H2O. Por que eu digo isso? Porque a relação estequiométrica é de 1 para 1. Aí se eu tiver 6 vezes 10 a 28 e os H+, eu vou ter X moléculas de H2O. Então 6 vezes 10 a 23 vezes X é igual a 6 vezes 10 a 28 vezes 6 vezes 10 a 23. Simplifiquei 6 vezes 10 a 23 com 6 vezes 10 a 23. E o X eu tenho 6 vezes 10 a 28 moléculas de H2O. Então, não necessitaria nem fazer esse cálculo, porque eu estou dizendo para você que na estequiometria da reação, que eu tenho um H+, para a formação de um H2O. Então, tanto de moléculas de íons que tiver aqui, é o tanto de moléculas que será formada aqui do outro lado, porque a relação estequiométrica é de 1 para 1. Por isso que foi 6 vezes 10 a 28 moléculas de H2O. A questão 8 diz assim, que é o que você pode aparecer nos primeiros cálculos. Qual o total de moléculas presente numa mistura de 10 gramas de água com 100 gramas de ácido sulfúrico? Eu dei a massa molar da água 18 gramas por mol e a massa molar do ácido sulfúrico 98 gramas por mol. O que eu vou fazer? No primeiro momento eu calculo a quantidade de moléculas de água, ou seja, em 10 gramas de água. Então eu sei que 18 gramas de água tem 6 vezes 10 a 23 moléculas de água, em 10 gramas de água tem X moléculas de água. O produto do meio é o produto do sistema, fica 18x é igual a 10 vezes 6 vezes 10 a 24. Bom, eu pego e simplifiquei 6 por 18, então ficou 3x igual a 1 vezes 10 a 24, tá certo? Vezes 6, vezes 6. Então, no final, eu vou pegar, vou fazer o quê? Por que ficou dividido por 3? Porque eu dividi tudo por 3, né? Então, ficou 10 por 3,
3 vezes 10 é 23, que ficaria 3,3 vezes 10 é 23, então fica 3,3 vezes 10 é 24 moléculas de H2O. Aí na segunda eu tenho 98 gramas de ácido sulfúrico, 6 vezes 10 é 23 moléculas de ácido sulfúrico. 100 gramas de ácido sulfúrico tem 100 moléculas de ácido sulfúrico. Então 98x é igual a 100 vezes 10 é 23. 100 vezes 6 dá 600. 600 vezes 10 é 23 por 98. Eu peguei 600 dividir por 98, dá aproximadamente 6,12 vezes 10 a 23 moléculas de ácido sulfúrico. Como eu quero o total de moléculas presentes na mistura, eu estou somando 3,33 vezes 10 a 23 moléculas de água, mais 6,12 vezes 10 a 23 moléculas de quem? De ácido sulfúrico. Dá 9,45 vezes 10 a 23 moléculas no total. A questão número 9 indica: calcula o equivalente grama de. O equivalente grama do hidróxido de sódio, eu disse, a massa molar do hidróxido de sódio é 40 gramas por mol, e eu tenho uma hidroxila. O equivalente grama é a massa molar dividido pelo número de hidroxila, então fica 40 por 1, 40 gramas. Na de ácido sulfúrico eu tenho massa molar do ácido sulfúrico 98 gramas por mol, e eu tenho 2 hidrogênios ionizados, então vai ficar a massa molar dividida pelo número de hidrogênios ionizados, que é 2, dá 49 gramas. O COH2, a massa molar 74 gramas por mol, tem 2 hidrogênios ionizados. Está aqui os 2 hidrogênios, aliás, 2 hidroxilas, desculpa. Então fica 74 por 2 dá 37 gramas. CaCl2, que é um sal, a carga total aqui do cálcio é mais 2. A carga positiva é mais 2, a carga negativa também é 2, negativa. Então, com uma massa 111, dividido por 2 dá 55,5. E por último, eu coloquei uma reação de oxidação, o ferro 0 passando para ferro 2 mais, sobrou 2 elétrons, perdeu 2 elétrons. A massa molar do ferro é 56 gramas por mol e tem 2 elétrons perdidos. Então, dividir 56 por 2 dá 28 gramas. Na questão número 10, eu disse: calcule o número de equivalente grama presente em 280 gramas de cloreto de cálcio. Então, a massa do cloreto de cálcio é 280 gramas. A gente sabe que o equivalente grama do cloreto de cálcio é 111 por 2, que eu calculei agora, dá 55,5 gramas. Como é que eu calculo o número de equivalente? É a massa da substância dividido pelo seu equivalente grama. Então, vai ficar 280 dividido por 55,5. Isso aqui dá aproximadamente 5,04 equivalente grama. Na questão número 11, eu disse: quantos mol existem em? Na verdade, o que eu estou fazendo? Estou calculando a quantidade de matéria. A quantidade de matéria é a massa pela massa molar. No caso aqui, eu tenho 1,8 gramas de água. Massa molar da água é 18 gramas por mol. Ficou 1,8 por 18, 0,1 mol. É a quantidade de matéria que existe em 1,8 gramas de água. B, 980 gramas de ácido sulfúrico. A massa molar do ácido sulfúrico é 98 gramas por mol, então vai ser 980 dividido por 98, que dá 10 mol. Letra C, 6,3 gramas de ácido nítrico. A massa molar do ácido nítrico é 63 gramas por mol. Eu peguei 6,3, que é a massa, dividi por 63, que é a massa molar, dá 0,1 mol. Gente, isso aí são os cálculos, chamados cálculos elementares, quando a gente envolve cálculo estequiométrico. Nas próximas partes, a gente vai mostrar os outros tipos de cálculo estequiométrico. Começa meio no começo, quando você tem reações, quando você tem rendimento, quando você tem porcentagem, tá certo? De pureza, quando você tem reações sucessivas. Um abraço a todos, que Deus seja louvado.